Bom, vamos dar bom dia ao nosso convidado de hoje, pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes. Bem-vindo à Rádio Gaúcha mais uma vez. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Um forte abraço a vocês e muito obrigado à Rádio Gaúcha por mais essa oportunidade que me dá, como dá a todas as vozes brasileiras, pela tradição democrática que tem, de cumprimentar muito afetuosamente a toda a boa gente brasileira do Rio Grande. Muito obrigada por nos atender nessa manhã. Nós vamos falar sobre os seus projetos como pré-candidato à presidência. Eu quero começar com o senhor falando sobre o cenário que a gente tem mais uma vez em 2022 de polarização. E se fala muito, de um lado, o presidente Jair Bolsonaro, do outro, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E também se fala na terceira via. O que o leva a crer que pode fazer frente, o senhor possa fazer frente a um desses dois e estar no segundo turno das eleições desse ano? Primeiro, uma profunda confiança no povo brasileiro, assim, a quem eu dediquei a minha vida inteira com decência, com muita paixão, com muito patriotismo. E segundo, porque a situação brasileira é muito grave, Rossane, muito grave mesmo, Andressa. Nós estamos passando a maior crise econômica da história brasileira. E se nós continuarmos repetindo as mesmas pessoas, as mesmas práticas, os mesmos valores, o mesmo modelo, não há nenhuma razão para não supor que as coisas vão piorar. Deixa eu lhe dizer com a clareza assim, de quem assistiu à vida brasileira esse tempo todo. Por que o povo brasileiro, a gente politizada, educada, a gente espetacular como a gente do Rio Grande do Sul, como São Paulo, como Minas Gerais, como Rio de Janeiro, deram 70% de votos ao Bolsonaro? O Bolsonaro não tinha nenhuma obra, o Bolsonaro era um deputado corrupto e medíocre. Por que as pessoas em tal proporção votaram no Bolsonaro? É só a gente trazer isso para a lembrança do nosso povo. As pessoas votaram porque estavam protestando contra a pior crise econômica e a pior crise moral de corrupção que o Brasil já viu produzir em toda a sua história. O PT derrubou a economia brasileira 7% em 2 anos. Nunca houve isso na história do Brasil. E o escândalo de corrupção, que o Moro trocou os pés pelas mãos, não deu o devido julgamento, revirou um politiqueiro como nós estamos vendo, mas não dá para disfarçar que o braço direito do Lula, o Palocci, era o ministro da Fazenda, devolveu 100 milhões de reais. Então você tem muito defeito nos processos, que acabaram dando anulidade, mas a pessoa devolver 100 milhões de reais roubados, não é um elemento objetivo muito prático, para não dizer Eduardo Cunha, para não dizer Michel Temer, para não dizer Renan Calheiros, para não dizer... Assim, eu ia ocupar toda a nossa entrevista mostrando que lá como hoje, o Lula anda muito mal acompanhado e perdeu completamente, vamos dizer, o respeito à lei, o respeito à decência, o respeito à moralidade. Ou seja, essa situação provocou uma reação popular que votou no Bolsonaro. Agora as pessoas viram que o Bolsonaro enganou as pessoas, que o Bolsonaro é corrupto e o Bolsonaro está aprofundando a crise econômica que recebeu. Os números podem ser examinados se vocês quiserem. Pois bem, as pessoas estão profundamente decepcionadas com o Bolsonaro. E aí faz o quê? Vota no Bolsonaro para protestar contra o Lula e o PT, e agora vota no PT e no Lula para protestar contra o Bolsonaro. Eu vou tentar pedir a Deus que ilumine a minha palavra para dizer, meu irmão, nós precisamos sair dessa. Nós precisamos discutir as causas do problema brasileiro e precisamos discutir as soluções para os problemas brasileiros. E necessariamente as causas passam pelo mesmo modelo econômico que o Lula praticou, que o Bolsonaro pratica, sendo pessoas diferentes naturalmente, e o mesmo modelo de governança política. O Bolsonaro se filiou no partido do Valdemar Costa Neto, que foi preso no Mensalão porque o Lula deu DENIT para ele roubar. O Roberto Jefferson está preso porque defendeu o Bolsonaro de forma agressiva, foi o homem que defendeu o Collor, e o Lula tinha dado os correios para ele roubar e deu no escândalo do Mensalão. Eu sei que o povo brasileiro vai entender isso e nós vamos dar um passo adiante. Falando em um passo adiante, eu quero começar com o senhor por um dos assuntos que é mais caros ao nosso programa. E o senhor foi governador do seu estado, governador do Ceará, um estado que tem um dos melhores índices em educação, dos melhores resultados em educação. E todos sabemos a tragédia brasileira que é a educação hoje e agravada depois da pandemia. Qual é o seu projeto? De que forma se pode chegar assim aos mais distantes rincões do Brasil com um projeto nacional de educação que tire o Brasil desta situação que é das piores que temos e hoje com uma perspectiva de muito abandono das crianças, porque a pandemia aumentou essa desigualdade, aprofundou esse fosso que separa as crianças que estudam na escola pública, de um modo geral, das crianças que estudam na escola particular. Crianças e adolescentes, naturalmente.
Olha, Rosane, essa pergunta deveria ser o centro do debate brasileiro, apesar de todas as gravíssimas emergências nas costas do nosso povo. E eu quero dizer, não é basicamente para dizer que a gente sabe fazer e que é possível fazer, mesmo num dos estados mais pobres do Brasil, que é o Ceará. Hoje, 87 das 100 melhores escolas do ensino básico, do ensino que a gente chamava de primário, do Brasil, estão no Ceará. Hoje, nós temos mais da metade dos estudantes do nível médio do Ceará estudando em tempo integral, boa parte deles profissionalizante, com estágio remunerado pelo governo nas empresas, iniciando a vida já com 93% de retenção, ou seja, acabou o estágio, as empresas qualificam a relação de trabalho com essa estudantada. E isso nós fizemos no Ceará por algumas questões que são básicas e que eu vou disseminar no Brasil inteiro, como eixo central de um possível governo meu, para o qual eu vou pedir ao povo brasileiro, na hora oportuna, uma oportunidade. Veja, qualificação do magistério, remuneração, não é, qualificada, profissionalização da gestão das escolas e orçamento. O que é que nós fizemos no Ceará? Hoje, o ICMS do Ceará, ao invés de ser distribuído como a lei manda, pela população e pelo valor adicionado das economias, nós acrescentamos um terceiro requisito. O ICMS é distribuído para os municípios, pela população, pela agregação econômica e pelo atingimento de metas previamente estabelecidas de qualidade da educação. A avaliação aqui é feita aluno por aluno. Se um aluno evade da escola, nós vamos na casa da família, discutir com a família e trazer o aluno de volta individualmente. Porque é assim que se faz educação. Ou seja, mudar o paradigma pedagógico de uma escola careta, do decoreba, para uma escola realmente que retém os alunos, é uma coisa essencial. Portanto, qualificação do magistério, um trabalho de remuneração, profissionalização da gestão, envolvimento das famílias e um orçamento compatível que aumente o gasto por aluno ano, como nós concretamente fizemos aqui no Ceará. Isso será feito pelo Brasil. O senhor falou aí sobre educação e logo na sequência a gente vai desencadeando os assuntos aqui. Emprego. Hoje a gente sabe qual é o tamanho do problema aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e a fome. Uma coisa vai puxando a outra, né? Os altos índices de desemprego e a fome. Quais são os seus planos para minimizar esse problema se o senhor for eleito? Vamos tratar a fome diferente do emprego, porque a fome é uma emergência mortal que atinge hoje 20 milhões de pessoas. Hoje, quando amanheceu o dia, aqui em Fortaleza e aí em Porto Alegre, 20 milhões de brasileiros amanheceram com nenhuma condição de comer. E ela atinge 129 milhões, mais da metade do povo brasileiro, se nós tivermos em conta a quantidade mínima de refeições e de comida, de calorias necessárias para uma pessoa se manter de forma saudável. Portanto, essa emergência tem que ser tratada com essa característica da emergência, que a fome não espera. E se ela atinge crianças, aí ela deforma o cérebro da criança. Hoje, no Brasil, minha cara Andressa, apenas 1 de cada 4 crianças fazem 3 refeições. Como é que se resolve isso? No Brasil, que nós somos o maior produtor mundial de alimentos, se nós tomarmos consolidado proteínas animais, vegetais, nós temos um desabastecimento e preços muito altos. Qual é a razão disso? É que o Brasil destruiu a sua política de planejamento alimentar e de abastecimento. O que é que nós temos que fazer? Estoques reguladores em que o governo entra protegendo o produtor na hora que a safra explode e os preços caem, estabelecer política de preço mínimo e garantia de compras governamentais para especialmente a agricultura de base familiar, estocagem correta disso. E quando houver as pressões do comércio exterior, por exemplo, exportar para o estrangeiro, porque está valendo muito a pena exportar carne e feijão e milho para o estrangeiro, o governo, então, tendo esses estoques, estabiliza os preços no mercado doméstico. É uma política de abastecimento que o Brasil já fez, eu não estou inventando isso. Apenas destruíram e não foi o Bolsonaro. Bolsonaro continuou destruindo, mas isso vem sendo destruído desde os últimos 30 anos em que o país é tangido sem nenhum projeto estratégico de absolutamente nada. Emprego. Emprego só acontecerá, se eu estivesse me estendendo muito, vocês, por favor, me interrompam, mas eu sou apaixonado por essas coisas porque eu estudo profundamente esses problemas. Então, emprego só acontecerá se o país crescer. Por quê? Porque hoje você tem 2 milhões de pessoas chegando ao mercado de trabalho, a taxa de natalidade do Brasil ainda bota 2 milhões de garotos por ano emergindo ao mercado de trabalho,
E as máquinas estão trocando gente por robôs, por algoritmos, por 5G que está chegando aí, enfim. Se o país não crescer acima dos ganhos de produtividade, ou seja, da substituição de gente por máquina e da chegada das novas forças de trabalho ao mercado, não há chance nenhuma, não é séria, mentirosa ou incompetente a proposta mentirosa que se faz de responder ao emprego no Brasil. Pois bem, há uma década o Brasil não cresce. Pela primeira vez em 120 anos, entre 2010 e 2020, o Brasil cresceu 0. E esses 10 anos, gente querida do Rio Grande, são 6 anos de Lula-PT, 2 anos de Michel Temer, que o conchava a irresponsabilidade que o Lula está repetindo, trouxe para o poder no Brasil. E 2 anos de Bolsonaro, que foi eleito com ódio como vingança do povo, justa, compreensível, embora tenha sido enganado, não é, contra a tragédia econômica que o Lula e o PT produziram e querem que todo mundo esqueça disso. Portanto, voltar a crescer é o essencial e eu tenho, é um pouco mais extenso, um livro escrito com detalhes, como é que a gente vai voltar a crescer. Entretanto, o crescimento demora um pouco para fazer a virada. E eu tenho um programa de pleno emprego de 5 milhões de oportunidades de trabalho que virão basicamente de algumas providências. Retomada de 14 mil obras públicas paralisadas. Veja aí a duplicação do acesso da BR-116, do acesso ao Porto do Rio Grande, as obras inacabadas que você tem pelo Brasil inteiro. Por que elas são prioridade? Porque já estão licitadas, já estão licenciadas do seu ponto de vista ambiental, e um mero trabalho, uma mera força-tarefa, alguns problemas de Tribunal de Contas, você resolve e retoma com rapidez necessária para os empregos. E esse é um tipo de emprego que vai na veia da mão de obra menos qualificada, menos sofisticada. Vou deflagrar um programa de construção civil, de regularização fundiária nas favelas, comunidades periféricas, em que nós financiaremos em 10 anos a recuperação de moradias populares, ao mesmo tempo em que vamos dar o papel da terra. Já fizemos isso aqui no Ceará. Tudo isso eu tenho experiência concreta, sei bastante como fazer. Enfim, esse conjunto de providências vão na direção de um emprego de emergência. Na sequência, o Brasil tem aí uma série de oportunidades de gerar empregos industriais, que são mais importantes, e que nós estamos financiando no estrangeiro. Vou dar um exemplo agora que está muito em voga, da questão da saúde pública. Deixa eu dizer para você, Rosane, minha cara Andressa, o Brasil compra, fora da pandemia, 17 bilhões de dólares de coisas da saúde. Cama de hospital, prótese, bengala, fármacos, etc., etc., financiando emprego lá fora. É o dinheiro com dinheiro público, é o governo que compra. E você tem 80% disso, a patente da ciência e tecnologia envolvida está vencida. Você pode chegar na metade sul do Rio Grande do Sul, que é a região mais empobrecida do Rio Grande, e fazer, porque a compra governamental autorizada pelo nosso status de nação em desenvolvimento na OMC, Organização Mundial do Comércio, nos permite fazer isso e o dinheiro já está aí ouvindo a conversa. Portanto, há todo um caminho para que você torne prática a ideia de retomada do desenvolvimento, em prazo um pouquinho mais médio, mas a imediata resposta à questão do emprego virá do investimento público em construção civil e nas compras governamentais. Ainda sobre a fome, qual é a sua ideia? O senhor disse que é emergencial. É o Bolsa Família, é auxílio emergencial para o povo que está nos ouvindo e que recebe algum desses benefícios. Qual é a sua promessa de campanha? O meu programa prevê já há muito tempo que o Brasil tem que criar um programa de renda mínima cidadã, que eu estou dando o nome de Eduardo Suplicy por um dever de justiça, que estará com o status da Constituição, para acabar com essa, eu digo, me desculpe aqueles que sejam mais delicados, com esta canalice, né, do Fernando Henrique criar o Bolsa Educação, o Lula troca o nome para Bolsa Família, o Bolsonaro troca o nome para coisa, e só tem agora prevista para o ano da eleição. É preciso dar status constitucional, criar um programa de renda mínima que vai consolidar a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada e o atual Bolsa, como é o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, com status constitucional disponível para 100% dos brasileiros abaixo de 3 salários mínimos no primeiro momento do governo, mas que deve evoluir para ser universal na proporção de um imposto de renda negativo. Isso tudo também já está orçado e as fontes de receitas também estão previstas, mas eu quero anunciar que a principal receita disso virá da criação de um imposto sobre grandes patrimônios, grandes fortunas, com alíquota muito moderada de 0,5% a 1,5%, dependendo do tamanho, incidente apenas sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais.
Ou seja, quem tiver riqueza superior a 20 milhões de reais vai pagar 50 centavos a cada 100 reais deste patrimônio por ano para lastrear, para financiar um programa constitucional definitivo que não vai mais depender de partido azul, partido encarnado, nem de demagogia política de ninguém. O senhor falou antes da desastrosa política econômica. E eu gostaria de saber qual é a sua política econômica. O que o senhor mudaria na política econômica atual? E vamos começar por um ponto que é bastante questionado, que é o teto de gastos. O senhor manteria o teto de gastos? O senhor já disse que não, e eu queria entender por quê e de que forma se garantiria que o Brasil não gastaria mais do que arrecada, não se aprofundaria ainda mais no endividamento. Bom, primeiro, o teto de gastos sempre foi uma mentira, ele nunca foi praticado nem um dia sequer. Segundo, esse teto de gastos se dá apenas sobre 1/3 do orçamento. Deixa eu esclarecer para o gaúcho que está nos ouvindo. O orçamento brasileiro são 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Olha o tamanho do orçamento do Brasil. Pois bem, 3 trilhões de reais desse orçamento é juro para banco, rolagem de dívida e amortização, que é o dinheiro que escapa para os banqueiros. 3 trilhões. 1 trilhão e 800 bilhões é o orçamento que é publicado, que as pessoas tomam conhecimento. Esse orçamento é dividido em previdência social, que é benefício que não é alcançado pelo teto de gastos, os super salários, que aumentaram 9%, por exemplo, o Bolsonaro aumentou acima da inflação 9% os generais. Enquanto isso, a esmagadora maioria do povo brasileiro não tem benefício nenhum e o servidor público está com seus salários congelados aí há muitos anos. E o salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. Onde é que está, então, o teto de gastos? Exclusivamente na taxa de investimento, que despencou de 100 bilhões. Investimento o que é? É o dinheiro para a gente fazer as coisas que nós estamos conversando. Creche, ponte, aeroporto, educação, salário de médico, hospital, segurança pública, isso é que é o investimento. Pois bem, o investimento brasileiro era 100 bilhões de reais em 2010, hoje caiu para 20. O menor volume da história. E esses 20 bilhões o Bolsonaro entregou para o tal Centrão através de emenda do relator, onde estão roubando 40%. E o Lula, infelizmente, não abre a boca, porque está comprometido com essa mesma gente. Isso é que eu estou falando, é coisa bem concreta. Deixa eu só lhe perguntar sobre isso, porque já que o senhor falou do orçamento, e se fala que teve o mensalão, o petrolão e agora o orçamentão, quando o senhor fala que há esse desvio de recursos, o que objetivamente o senhor proporá ao Congresso, porque isso depende do Congresso, para mudar esse esquemão que é o orçamento brasileiro, e acabar com, não sei se é a sua ideia também, acabar com as emendas ou deixar apenas as impositivas, aquelas a que todo parlamentar tem direito, acabando com essa que são as emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. Deixa eu terminar, Rosane, para não deixar nenhum gaúcho em dúvida da minha austeridade fiscal. Eu fui ministro da Fazenda, controlei a economia do Brasil, fui governador de um 8º estado brasileiro, fui prefeito da 5ª maior cidade do Brasil e sou o único homem público que não tem um único dia de déficit, ou seja, nunca, como administrador público, eu gastei mais do que arrecadava. Entretanto, a forma de fazer isso não pode ser essa que está aí, que está asfixiando a economia brasileira. Estou falando de novo, 10 anos sem crescer pela primeira vez na vida. Com tantos partidos diferentes, bandeiras de cores diferentes, retóricas diferentes, é o mesmo modelo. Então, eu vou garantir o superávit primário, o equilíbrio das contas públicas brasileiras, através de corte de despesa, todas as despesas, mas agindo na proporção delas. A mais grave despesa brasileira é juro para banco. E pode aceitar o brasileiro, acredite, assim, com a palavra de honra que eu estou dando. Eu vou para cima dessa absurdo de transferência de renda pública via juro. Vou dar um número para vocês. O Lula, durante o tempo que mandou no Brasil, dados do Tesouro Nacional, transferiu para a banqueirada, para os barões do Brasil, 4 trilhões e 88 bilhões de reais via juro. E transferiu para o povo pobre 332 bilhões de reais. Veja, menos de 1/10 no mesmo período. Como nunca ninguém tinha feito nada pelos pobres, o pouco que o Lula fez pareceu muito. E como todo mundo só faz pelos ricos, ninguém estranhou que um camarada que se diz de esquerda, na verdade, tenha sido o cara que promoveu a maior farra de especulação e de agiotagem da história da economia mundial.
Voltando então agora a essa questão da política. Nós precisamos fazer, minha cara Rosane, um esforço que começa agora. Pedir ao povo que não dê valor só ao prefeito, ao governador e ao presidente. Que o povo tenha mais cuidado, tenha mais zelo, tenha mais medo de um voto errado num deputado e num senador. É preciso politizar essa discussão, ou seja, cada dia da minha campanha eu vou pedir ao povo que se lembre que tudo que nós precisamos mudar no Brasil depende fundamentalmente de votos que a gente tenha ou deixa de ter no Congresso Nacional. Essa é a primeira providência. Em seguida, anunciar o que você pretende, para que o povo, ao votar no Ciro, não vote no Ciro porque eu falo direito, ou porque eu falo errado, ou não gosto de mim, ou gosto de mim, mas vote nas ideias. Por quê? Porque você impõe um conteúdo plebiscitário à eleição. Você vota no fulano, mas vota nas ideias, de maneira que o político que foi eleito sabe que o povo votou elegendo aquelas ideias. Parece pouco importante, mas é assim que a gente diminui essa necessidade de ficar vulnerável à chantagem. Em seguida, o tempo da reforma. Se nós olharmos, todos os que tiveram oportunidade de ouro se encantaram pelo poder e não propuseram a reforma do país e passaram a lutar desde o primeiro dia pela sua reeleição. Assim foi o Fernando Henrique, que tinha a popularidade do real e não propôs nada. E assim foi o Lula, que mandou no Brasil por 4 eleições, não mudou nenhuma instituição brasileira. O sistema tributário do Brasil é o pior do mundo. Ele fere quem produz, fere quem trabalha, fere a classe média, fere o pobre, todo orientado para proteger e fazer do Brasil um paraíso fiscal dos super ricos. Então, o que é que nós podemos fazer? No tempo da reforma são 6 primeiros meses. E eu vou trocar a minha possível reeleição, que é um elemento que atrapalha muito a disputa no Brasil, pela aprovação das reformas que interessam ao país. Ou seja, eu vou dar eu próprio o meu exemplo, abrindo mão da minha reeleição e acabando com essa perversão na institucionalidade brasileira. Mas isso só não é suficiente. É preciso aproveitar a crise do Pacto Federativo. O Rio Grande está quebrado. Eu vejo o nosso governador falando muito em austeridade fiscal, nosso governador do Rio Grande do Sul, falando em austeridade fiscal, mas o Rio Grande do Sul está pendurado numa liminar, sem pagar a dívida há 10 meses com a União. Na hora que essa liminar cair, como caiu a de São Paulo, o Rio Grande do Sul de novo vai ter dificuldade para pagar os funcionários públicos. E isso não é culpa do atual governador. É um desastre que hoje ofende a 23 dos 27 estados brasileiros. Eu quero ser o presidente do Brasil, que vai consolidar esse passivo dos estados e vai libertar o Rio Grande do Sul, que transformou o Palácio do Piratini numa verdadeira usina de destruição de liderança, porque hoje tem 1/3 de policiais do que tinha quando o meu amigo Alceu Colares era governador, no tempo em que nós somos colegas. Que tinha a melhor educação pública do Brasil e hoje, infelizmente, sofre dificuldades e constrangimentos e decadência. Tudo isso tem a ver com Minas Gerais, tem a ver com o Rio de Janeiro. Portanto, eu vou envolver os governadores e os prefeitos numa grande negociação da reforma do país nos 6 primeiros meses. E, no fim, chave de acabarmos com essa negociata, eu quero propor ao povo brasileiro que as reformas do país, são 3 ou 4 apenas, vão diretamente a voto popular através de plebiscitos e referendos. Faltou o senhor falar só sobre as emendas ao orçamento. Comigo acaba a emenda do relator. Emendas individuais existem no parlamento do mundo inteiro. Emenda do relator é uma aberração corrupta, fisiológica, que foi criada no Brasil e só existe aqui. E qualquer órgão de imprensa brasileira, eu falo isso sob o penhor da minha honra, que investigar, vai encontrar algumas exceções, mas na regra estão roubando 40% de toda essa dinheirama e do chamado orçamento secreto. São 8h44, nós estamos conversando com o pré-candidato do PDT 845, tá aí o sinal, a presidência da República, entrevista também em imagens lá em GZH. Ciro Gomes, o senhor falou no início na primeira pergunta eu lhe questionava sobre a terceira via. Dentre os resultados que a gente tem agora nas pesquisas eleitorais, ainda despontando com Lula, Bolsonaro e os outros ficando quase empatados ali atrás, inclusive o senhor. Se houver alguém aparecendo melhor, tem chance do senhor desistir da candidatura para dar espaço para essa pessoa, para a terceira via crescer, ou a sua candidatura vai até o fim? A minha candidatura vai até o fim se não aparecer alguém que, como eu, se comprometa em debater as causas do problema brasileiro e as soluções. Porque o que a imprensa de São Paulo, e pautou a imprensa brasileira de forma preguiçosa, chama de terceira via,
se você reparar, com todo respeito aqui aos meus ilustres opositores, são viúvas do Bolsonaro. Veja, o Dória mudou de nome na véspera da eleição e se chamava de Bolsodória, não é? Então são viúvas do Bolsonaro. O Moro, não é? É um juiz que usa a toga. Isso talvez seja a mais grave lesão moral que eu já vi acontecer na longa história da República do mundo. Um juiz condena um político e na eleição vai ser ministro do político que ganhou a eleição beneficiado pela sua sentença. Em seguida, vai trabalhar para uma empresa estrangeira, ganhando em dólar, escondendo o valor que recebeu, não é? Que ganha dinheiro das empresas que ele quebrou. Olha, o Moro recebia auxílio moradia tendo apartamento dele próprio, pessoa física. Essas coisas, a gente tem que examinar para depois não estar acreditando em Papai Noel e se decepcionando, acreditando em Papai Noel e se decepcionando. Então, veja, eu defendo que o Brasil precisa colocar em discussão um novo modelo econômico. O que é modelo econômico? É salário. Vou dizer de novo, o salário mínimo do Brasil, que a política define, tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos. É crédito. Hoje o Brasil tem uma taxa de juros que é a maior do mundo e está subindo. E 63 milhões e 700 mil pessoas, boa parte delas trabalhadores, gente honesta, classe média do Rio Grande do Sul, está humilhado com o nome no SPC. E 6 milhões de empresas, micro e pequenas empresas, que dão 7 em cada 10 empregos, estão no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito das Empresas, e vão quebrar. Quebrando 6 milhões de empresas, são 30 milhões de empregos que estão com a faca no pescoço para ser extintos no Brasil. E nós vamos discutir picanha, cerveja, vamos discutir ódio do Bolsonaro pelo Lula e do Lula pelo Bolsonaro. Eles que façam aí esse bate-boca, eu vou procurar, pedindo a Deus que ilumine a minha palavra, que guie a justiça da minha mão, levantar o povo brasileiro, sabe? Rebelar o povo brasileiro de forma esperançosa ao redor de um novo projeto para o país. O senhor já convidou a Marina Silva para ser sua vice? Deve ser ela mesmo o nome? O senhor tem outros nomes? Qual é o seu prazo? Claro, tem o prazo legal, mas qual é o seu prazo para ter essa definição, para já falar com uma vice ao seu lado, ou um vice? Andressa, eu não convidei ainda porque eu tenho duas razões aí para isso. A primeira é que a Marina tem todas as qualidades para ser ela mesma uma grande presidenta do Brasil. Então, seria uma honra para mim, muito especial. Além do que, somos muito amigos, temos muitas afinidades. Ela é uma pessoa honrada, também sofreu, né, a violência, né, com que o PT trata aqueles que não são vassalos, não são lambibotas do Lula. As pessoas perdem o valor. Antes eu era o herói do lulismo, agora eu sou o grande marginal do lulismo. E, enquanto isso, se agarra aí com o Renan Calheiros, com o Eunício Oliveira, enfim, no grande conchavo para tirar do povo a liberdade de votar. E eu vou lutar pesadamente contra. A outra razão é que os prazos das eleições esse ano no Brasil são muito peculiares. Nós temos agora, por exemplo, a valor de hoje, os partidos que se organizarem em federação viram praticamente um partido só. E a rede está discutindo uma federação com o PSOL. Se eles fizerem, o PSOL apoia o Lula e a rede não apoia o Lula, eu não sei o que vai acontecer. O PT está pedindo ao Tribunal Eleitoral, ao Supremo Tribunal, que adie a definição dessas federações. Se adiar, vai só tudo para julho. Então é preciso ter um pouquinho de paciência. E essa primeira etapa agora sou eu com o povo brasileiro, né? E acreditar que é possível fazer uma discussão sobre as coisas que interessam. O que interessa não é Chico, Maria ou Manel. Se fosse assim, não tinha sido o Lula e a Dilma o desastre contraditório que foram. Todo mundo tem uma lembrança de um período ótimo e de um período trágico. A mesma gente, o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo político. Por quê? Porque agora, com as coisas exauridas como estão, ou a gente discute isso ou o Brasil vai se acabar como nação. Nossa entrevista está quase chegando ao fim. Eu tenho 40 anos de profissão, já entrevistei o senhor uma porção de vezes. Em todas as eleições, os candidatos prometem dar prioridade à reforma política. E todos os que prometeram e foram eleitos não fizeram nada pela reforma política. O senhor, se for eleito, colocará a reforma política nesse patamar de prioridades e quais seriam os pilares dessa reforma? Se você recuperar as tantas entrevistas que eu já tive a honra de fazer com você, você vai ver que eu nunca deixei essa pergunta passar com essa resposta demagógica que a maior parte dos políticos diz que o país precisa de uma reforma política. Ora, entendamos bem, a estrutura política, as instituições que estão aí, geram a representação que temos.
E essa representação que nós temos tem o monopólio do desenho institucional. Qual é a representação que vai mudar a institucionalidade que lhe deu origem? Acabemos com essa ilusão. Por isso, a reforma, para mim, será feita toda numa grande revisão constitucional, com os quóruns naturais da reforma, da emenda, nos 6 primeiros meses. E nós vamos discutir, basicamente, o sistema de financiamento da economia brasileira, todos os seus aspectos. Vamos discutir o Pacto Federativo, com todos os seus aspectos. Vamos organizar um novo desenho para as instituições políticas do país. Mas guardadas elas todas, coerências umas com as outras. Por exemplo, teto de gastos só existe com status constitucional no Brasil. Não tem nenhum país do mundo e nem na literatura que a gente estuda do mundo não existe isso. E aí se inventou esse negócio por quê? Porque tem um valor importante, que é o equilíbrio das contas públicas. Mas o Brasil fica fazendo... Os políticos, não o Brasil. Os políticos brasileiros têm essa mania, sabem que o povo está zangado com a política e prometem uma reforma política como se houvesse alguma instituição que consertasse a indecência, a imoralidade, a fisiologia de um cara como Lula. Não tem instituição política que resolva isso, só o voto. Nós lhe agradecemos, pré-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes. Bom dia, bom trabalho para o senhor. Andressa, permito agradecer a você, a Rosane, agradecer a toda a gente gaúcha que nos acompanhou na Rádio Gaúcha e fazer um apelo. O Lula e o Bolsonaro estão se entendendo para não comparecer aos debates. Isso é o que há de pior que pode acontecer no Brasil. Ou o Brasil debate os seus problemas, envolve o povo na consciência lúcida do que está acontecendo e acerta com o povo o que tem que ser feito, ou nós vamos sair para uma outra gravíssima decepção e a nossa democracia não aguenta mais. Obrigada, Ciro Gomes.